a ideia inovadora de contrato social que reescreve as regras da política. Quantas vezes você já sentiu aquele cansaço, aquela descrença que parece nos corroer por dentro, ao ligar a televisão ou abrir as redes sociais e se deparar com o noticiário político? A sensação de que as coisas não mudam, que os mesmos erros se repetem e que a sua voz, a nossa voz, não é ouvida. A apatia, a desilusão, a descrença nas instituições e dados mostram que esses sentimentos se espalham como uma sombra sobre a nossa sociedade. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de romper com esse ciclo? Imagine a frustração de quem se sente impotente diante de um sistema que parece impermeável às suas necessidades. A dor de perceber que as decisões que afetam a sua vida são tomadas em gabinetes distantes por pessoas que, muitas vezes, parecem não entender as suas dificuldades. Mas, acredite, existe uma saída, uma forma de mudar essa realidade. Assim como a lei de Bata nos ensinou a apreciar a arte e a arquitetura, revelando a sua beleza e relevância para o nosso dia a dia, este vídeo se propõe a desmistificar o contrato social. Vamos além das definições complexas e dos jargões políticos, e mostrar como essa ideia, aparentemente distante, pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a sua relação com a política, uma ferramenta para a ação. Se você se sente perdido em meio à complexidade política, se a descrença te consome, este vídeo é para você. Vamos reconstruir as bases da sociedade, passo a passo, e descobrir como você pode ser parte da mudança. O contrato social, em sua essência, é um pacto, uma promessa de união, de respeito mútuo, de busca pelo bem comum, uma ideia que remonta aos filósofos da antiguidade e que continua a ecoar nos debates políticos contemporâneos. Mas não se engane, não vamos nos ater apenas às definições tradicionais. Vamos aprofundar, questionar e, principalmente, oferecer uma nova perspectiva. Prepare-se para uma jornada que irá desafiar as suas convicções e te mostrar um caminho para um futuro mais justo e mais humano. Um futuro onde a política sirva, de fato, ao povo. A ideia inovadora de contrato social que reescreve as regras da política. Vamos mergulhar fundo, desconstruir e reconstruir. Nossa primeira parada é na visão de Thomas Hobbes, um dos pilares do pensamento político moderno. Hobbes, com sua obra Leviatã, nos apresentou um contrato social baseado no medo. A premissa é clara: o ser humano, em seu estado natural, é movido pela violência e pelo egoísmo. Para escapar dessa guerra de todos contra todos, seria necessário um poder soberano, um Leviatã, capaz de impor a ordem e a segurança, mesmo que isso significasse abrir mão da liberdade. Essa visão, embora influente, ainda ecoa em nossos dias, moldando a forma como enxergamos a política. A busca incessante por segurança, a desconfiança em relação aos outros, a tendência a delegar o poder a líderes fortes. Todos esses são reflexos da sombra de Hobbes. Mas pergunto, essa busca por segurança a qualquer custo não pode nos levar a uma nova forma de opressão? Um Estado que se concentra apenas na segurança, sem se preocupar com a liberdade individual, não corre o risco de se transformar em uma tirania? O Leviatã pode, paradoxalmente, nos aprisionar. E pense na Revolução Francesa, um exemplo emblemático de como a busca por segurança, por uma sociedade livre da opressão monárquica, acabou levando ao terror, um período de violência e repressão. A busca por um novo contrato social, por uma sociedade mais justa, se transformou em um pesadelo, porque a liberdade foi sacrificada em nome da segurança. Mas existe uma alternativa, uma forma de reescrever o contrato social que prioriza a autonomia individual, a participação democrática e a busca por um equilíbrio entre segurança e liberdade. Inspirados por pensadores como Rousseau e Locke, mas indo além, proponho uma releitura. Um contrato social que reconhece a importância da segurança, mas que também valoriza a liberdade de cada indivíduo. Um contrato que nos convida a participar ativamente da construção de um futuro mais justo. Um contrato que nos lembra que a política não é apenas sobre o poder, mas sobre as nossas escolhas, nossos valores e nossas ações. Agora, convido você a refletir como a sua visão sobre a política é influenciada pelo medo. Você se sente tentado a abdicar da sua liberdade em nome da segurança? Quais são as consequências dessa visão para a sua participação cidadã?
Pense nisso. A resposta pode estar mais próxima do que você imagina. A ideia inovadora de contrato social, que reescreve as regras da política. A confiança é a base de qualquer relação, inclusive a que temos com nossos representantes políticos. Mas essa confiança, muitas vezes, é cega, construída sobre alicerces frágeis, suscetíveis a ruir diante da menor ventania. Vamos desvendar as armadilhas que nos levam a confiar cegamente, sem questionar, sem analisar. Muitas vezes, somos vítimas de falácias lógicas e vieses cognitivos que distorcem a nossa percepção da realidade. A propaganda, a manipulação da informação, a polarização política. Tudo isso contribui para que a nossa confiança seja depositada em pessoas e ideias que, na verdade, não merecem. A ilusão de controle também nos aprisiona. Acreditamos que, ao votar a cada 4 anos, cumprimos o nosso papel, e que a política é um jogo que se resume a essa única ação. Mas a verdade é que a participação política vai muito além do voto. Ela exige engajamento constante, análise crítica, e a capacidade de questionar as decisões tomadas em nosso nome. A polarização política é um dos maiores obstáculos para o diálogo e a busca por soluções conjuntas. Quando nos dividimos em nós e eles, quando demonizamos o outro lado, perdemos a capacidade de ouvir, de compreender e de construir pontes. A polarização nos impede de enxergar a complexidade dos problemas e de buscar soluções que beneficiem a todos. Mas existe uma maneira de romper com essa armadilha. Uma forma de construir uma representação política mais transparente e participativa. Um modelo que prioriza a accountability, ou seja, a responsabilidade dos representantes perante os cidadãos, e que incentiva o envolvimento direto da população nas decisões políticas. Como fazer isso? Apresento uma técnica simples, mas poderosa, em 3 passos. Primeiro, analise as propostas políticas com atenção, buscando informações claras e objetivas. Segundo, identifique as falácias lógicas e os vieses cognitivos presentes nos discursos. Terceiro, tome decisões informadas, baseadas em fatos, e não em emoções ou ideologias. Lembre-se, a política é um reflexo de nós mesmos. Se queremos uma representação política mais justa e eficiente, precisamos começar por nós, questionando, analisando e agindo com responsabilidade. A ideia inovadora de contrato social, que reescreve as regras da política. A democracia representativa, como a conhecemos, está em crise. A desconfiança, a apatia e a polarização corroem as bases de um sistema que, em teoria, deveria garantir a participação e a voz de todos. Mas, felizmente, a história nos mostra que as crises também são oportunidades. E é hora de repensar, reconstruir e reinventar a democracia para os séculos e vivemos em um mundo em constante transformação, impulsionado pelas novas tecnologias, as redes sociais, a inteligência artificial, a internet das coisas. Tudo isso tem um impacto profundo em nossas vidas, inclusive na política. Mas a tecnologia é uma faca de 2 gumes. Ela pode ser usada para fortalecer a democracia, facilitando a participação, a transparência e o acesso à informação. Mas também pode ser usada para miná-la, disseminando desinformação, manipulando opiniões e criando bolhas ideológicas. Pense no poder das redes sociais para a organização de movimentos sociais. A capacidade de conectar pessoas, de mobilizar multidões, de dar voz a minorias. Mas, por outro lado, a facilidade com que notícias falsas se espalham, a forma como algoritmos nos isolam em nossas próprias bolhas, e a influência de agentes mal intencionados. Diante desse cenário, precisamos de um novo modelo de democracia. Um modelo que vá além do voto, que combine a representação com a participação direta dos cidadãos. Um modelo que utilize as novas tecnologias para fortalecer a democracia, e não para enfraquecer. Lá, propõe um modelo de democracia participativa. Um modelo que integra o voto com outras formas de participação, como assembleias cidadãs, orçamentos participativos e plataformas digitais. Um modelo que busca envolver os cidadãos nas decisões políticas, que promove a transparência e a accountability, e que valoriza o diálogo e a colaboração. Mas como você pode participar ativamente na vida política da sua comunidade, além de votar? A resposta é simples: envolvendo-se, informando-se,
participando de debates, apoiando causas que você acredita, cobrando seus representantes e, acima de tudo, exercendo o seu direito de cidadania. Lembre-se, a democracia não é um presente, é uma conquista, e a conquista da democracia exige a participação de todos. A ideia inovadora de contrato social, que reescreve as regras da política, a política, muitas vezes, é vista como um jogo de poder, onde a ética é deixada de lado em nome da conquista de objetivos. Mas, para que o contrato social seja verdadeiramente efetivo, a ética precisa estar no centro. Ela deve ser o fundamento das relações políticas, o princípio que guia as nossas ações e decisões. A ética é a bússola que nos orienta em meio à complexidade da vida. Ela nos lembra da importância da justiça, da igualdade e do respeito mútuo e da responsabilidade. E é justamente esses princípios que devem nortear a construção de um contrato social que funcione para todos. A justiça social é um dos pilares do contrato social. Ela se manifesta na igualdade de oportunidades, na distribuição equitativa de recursos e no respeito aos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Sem justiça social, o contrato social se torna uma farsa, uma promessa vazia que beneficia apenas alguns. Pense em problemas como a desigualdade social, o racismo e a discriminação. O contrato social, quando aplicado com ética e justiça, pode ser uma ferramenta poderosa para combater esses meios. Ele nos convida a reconhecer a dignidade de cada pessoa, a garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades e a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Propõe um contrato social que garanta os direitos fundamentais de todos os cidadãos, sem distinção de raça, cor, religião, gênero ou qualquer outra característica. Um contrato que promova a justiça social, que combata a desigualdade e que garanta que todos tenham uma vida digna. Agora, convido você a um exercício de reflexão. Imagine um mundo ideal, onde o contrato social seja a base da sociedade. Quais seriam os seus princípios? Como eles seriam aplicados? Quais seriam os resultados? Deixe a sua imaginação voar. Sonhe com um mundo melhor. E lembre-se, a construção desse mundo começa dentro de você. A ideia inovadora de contrato social, que reescreve as regras da política. Chegamos ao ponto central: a conexão entre o contrato social e a sua vida pessoal. Muitas vezes, vemos a política como algo distante, que não nos afeta diretamente. Mas a verdade é que os princípios da justiça, da liberdade e da igualdade, que sustentam o contrato social, podem e devem ser aplicados em nosso dia a dia. Pense na forma como você se relaciona com as outras pessoas, com a sua comunidade, com o mundo. Você busca a justiça nas suas ações? Você respeita a liberdade alheia? Você se preocupa com a igualdade de oportunidades? A sua vida pessoal é um reflexo dos seus valores? A responsabilidade individual e a consciência cívica são fundamentais para a construção de um contrato social mais justo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e as nossas ações, por menores que sejam, têm um impacto no todo. Conheça a história de uma pessoa que decidiu transformar a sua vida através da participação em movimentos sociais. Alguém que, ao defender os seus direitos e os direitos dos outros, encontrou um novo sentido para a sua existência. Uma história de coragem, de luta e de esperança. Como você pode aplicar os princípios do contrato social na sua vida? Participe de debates políticos, informe-se sobre os problemas da sua comunidade, apoie causas sociais que você acredita, exija transparência dos seus representantes e, acima de tudo, exerça o seu direito de cidadania. O contrato social é como um espelho que reflete os seus valores, a sua visão de mundo e a sua capacidade de transformar a realidade. Ao construir um contrato social mais justo, você também constrói uma vida mais significativa, mais plena e mais feliz. Lembre-se, a revolução começa dentro de você. E a construção de um mundo melhor começa com as suas escolhas, com as suas ações e com a sua vontade de fazer a diferença. A ideia inovadora de contrato social que reescreve as regras da política. Chegamos ao fim de nossa jornada. Juntos, desvendamos as armadilhas do medo e da desconfiança, questionamos as falácias da representação política e exploramos novas formas de construir uma democracia mais participativa.
vimos como a ética e a justiça social são fundamentais para a construção de um contrato social que funcione para todos. E, acima de tudo, descobrimos como os princípios do contrato social podem transformar a sua vida pessoal. Agora, pergunto, qual é o seu papel nessa história? Como você pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e democrática? A resposta está dentro de você. Envolva-se, informe-se, participe. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. A política não é um jogo distante, é a nossa vida. E nós, cada um de nós, temos o poder de moldá-la. Assim como Jostein Gaarder nos convida a questionar a nossa existência e o sentido da vida, este vídeo te convida a questionar a política, a se tornar um agente de mudança e a construir um futuro mais promissor. Acredite no poder da ação individual e coletiva. Acredite na sua capacidade de transformar o mundo. O futuro é agora. Se você gostou deste vídeo, se ele tocou o seu coração e despertou a sua mente, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos e participe da nossa comunidade de discussão sobre filosofia e política. Juntos, podemos construir um mundo melhor, um mundo onde a verdade, a razão e a sabedoria guiem os nossos passos. Um mundo onde a política sirva, de fato, ao bem comum.